Então hoje nós vamos falar sobre o mito da beleza. É sobre essa besteira, sobre essa mentira que a gente vem acreditando durante tanto tempo. Durante tanto tempo a gente está acreditando em tantas coisas que o sistema fez, que o sistema elaborou, e a gente está aí acreditando até hoje e perdendo tanto espaço para sermos nós mesmos. Simplesmente isso, somente isso. O tema, o que nós vamos tratar, ele é profundo, mas é muito simples. Não tem nada de complexo, é profundo, mas ele é simples. Dá para a gente poder perceber as coisas que estão escondidas atrás do sistema. De uma sutileza tão grande que a gente nem percebe que está envolvido num sistema pensado contra a mulher, nocivo contra a mulher, e que no final todo mundo perde, tanto o homem quanto a mulher, porque nós vivemos em sociedade. Então o homem, ele criou ele instituiu, né, ele trouxe um sistema que agride a ele próprio. É uma coisa meio complicada de entender. Mas vamos pegar aqui, só para a gente poder situar, a gente vai fazer aqui um histórico bem breve, porque é uma aula rapidinha, mais informativa mesmo. Então a gente vai fazer um histórico aqui da vida da ancestralidade. Vamos pegar a partir da nossa ancestralidade, dos nossos avós, bisavós, tataravós, lá para trás, como que era a vida dessas mulheres. Então tem toda uma história, tem muita história que estão guardadas e que estão em nós, estão no nosso sangue, estão no DNA da nossa alma e que a gente acomoda e aceita porque foi assim com a mãe, com a avó, com a bisavó e com a tataravó. Não ter voz, não ter o espaço, não viver a oportunidade. Então é sobre isso que a gente vai estar falando e vamos fazer essa linha do tempo só para a gente ter essa ideia. Então nessa ancestralidade, as mulheres, né, teve um momento em que a mulher ela não dava muito trabalho para o sistema patriarcado, porque ela ficava em casa cuidando dos filhos, só tendo filhos, não dava opinião de nada, não decidia nada, e ela viveu esse momento e o patriarcado foi muito forte, né, com a mulher. O patriarcado é o poder do homem sobre a mulher, né? O homem domina, o homem decide, o homem que chega nas conclusões finais. E a mulher não tem vez de voz, não tem vez de nada. Então nós vivemos assim, numa sociedade de muitos anos do patriarcado. Então lá nessa ancestralidade estava tudo mais ok, né? As mulheres, elas não foram ensinadas e elas passaram e nós também não fomos ensinadas a aprender a nos amar, a nos respeitar, a nos valorizar, né? A ter o cuidado com a gente que a gente merece. A gente não foi ensinada o alto amor, a importância de você olhar para você, da sua autoaceitação, de você gostar de você. A gente não foi. Então, agora é uma oportunidade. É sempre oportuno quando a gente vai ampliar a nossa consciência. É sempre oportuno a gente poder expandir. Porque cada vez que nós expandimos a nossa consciência, nós mudamos a percepção. Cai uma ficha e é esse mindset. A gente começa a pensar de forma diferente. Poxa, mas eu não tinha pensado por este lado. E a gente precisa de ver essas sutilezas que têm sido tão nocivos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Então vou passar brevemente aqui. Vamos começar no pós-guerra, Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi no ano de 1945 a 1955. Então dentro deste período, as mulheres, elas ficaram, no pós-guerra, elas voltaram para casa. Por quê? Porque quando os maridos foram para a guerra, elas tiveram que ocupar os lugares delas lá nas fábricas. Elas precisavam estar nas fábricas. Então elas iam para lá, elas trabalhavam ali. E quando teve o pós-guerra, os maridos retornaram e eles precisavam do espaço deles de volta. Aí a mulher retorna para casa.
Aí ela volta pro lar e ela agora fica lá quietinha. Ela agora não precisa de trabalhar, ela só tem que cuidar, ela tem que cuidar da casa, dos meninos. Aí ela volta pro estado que ela já vivia. E nesse tempo aí, a questão da beleza, ela era mais flexível. Não era muito rigoroso. Tinha mais flexibilidade com relação a esse mito da beleza. Mas elas não tinham direitos de nada. Continuavam a não ter, depois do pós-guerra, elas continuavam não tendo direito a trabalhar, votar, fazer o que elas quisessem da vida delas, fazer o que elas tivessem afim. Elas não podiam porque elas eram mulheres. E mulher não pode pensar. Para aquela época, e a gente ainda vive tanto ranço hoje, mulher não pode pensar, mulher não pode decidir, mulher não sabe nada, mulher não sabe... Essas coisas que a gente sempre ouviu, que são crenças e que foram nos limitando e a gente foi conformando com tudo isso. Mas seguindo aqui agora, no curso da história, a gente vai ver que lá nos anos de 1953 surge a revista Playboy, né, que é a pornografia. A mulher como um centro de uma cena, fazendo uma cena como objeto, né, sendo torturada, estrupada, violentada, maltratada, para poder realmente mostrar um modelo de mulher. O modelo que a mulher ia trazer essa imagem tão nociva para o homem e para a mulher, né? Porque a mulher se via assim, nossa, mas eu não sou assim, eu não faço assim. E aquela mulher que aparecia era a mulher que já começou a ser padronizada. Começa já na Playboy, quando começa a trazer o corpo da mulher já sendo introduzido como uma maneira de controle. Porque, na verdade, o que acontece com esse mito da beleza? É só a maneira de controlar a mulher para a mulher ficar distraída. Com alguma coisa ela tem que estar distraída, porque se ela toma consciência de que ela pode questionar, de que ela pode dialogar as coisas que ela quer fazer e tá sempre perguntando, mas por que eu não posso? O que acontece? Tá questionando. Se ela não faz esse tipo de questionamento para a vida dela, ela vai ficando uma mulher aprisionada a essas crenças. E ela começa a viver todos os dias da vida dela isso como uma coisa já normal, né? Viver a questão de estar normal. Aí, o que acontece? Já logo depois que foi lançada a Playboy, lá em 1953, aí vem o segundo movimento, né, que é chamado da segunda leva do feminismo, né? Segunda onda, segunda leva do feminismo. Aí o feminismo vem no ano de 1968, ele começa realmente a luta, os movimentos, as mulheres na rua, queima de sutiã, aí acontecendo tanta coisa que tem muita história e que a gente vai poder aprofundar nisso num curso que vai ser lançado no dia 26, nós temos um curso muito legal e ele vai estar trazendo isso com muito mais profundidade, para que a gente possa entender mesmo onde que está esse sagrado feminino, onde que ele se perdeu, toda a história. Mas agora a gente está dando essas pinceladas, e aí vem essa onda do feminismo em 1968. E nesse momento a gente vê que o feminismo, ele abriu portas, sim. Ele foi positivo, sim. Mas, ou como todo movimento, como todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida, sempre acontecem equívocos. E houveram equívocos no feminismo com relação à mulher ser masculinizada, a mulher perder a feminilidade. Ela perdeu o feminino. Olha que lindo, é isso aí, Gisele. Trabalhar a postura interna ajuda, melhora as crenças. Sim, sim, porque quando nós estamos olhando para dentro, a gente se questiona, a gente acha saídas, porque a gente vê que a saída está para dentro e a gente vai poder eliminar tantas crenças que nos limitam. Porque nós temos muitas crenças fortalecedoras e a gente deve investir nelas, mas nós temos muitas crenças também que são limitadoras e nos impede de caminhar, nos impede de ir mais para frente.
Então, é muito interessante. É isso aí, Gisele. Trabalhar essa postura interna. E é sobre isso que a gente vai estar falando mais. Aí, quando chega nessa parte, o feminismo, assim, ele negou o feminino. Em alguns momentos, ele abriu portas. Ele abriu portas, a mulher começou a achar emprego, a mulher, né, já podia ir para o trabalho, ela podia estudar, votar. A mulher foi ganhando espaço e ganhando voz. Então, o portal que abriu através do feminismo, ele é muito valoroso, ele é muito importante. Mas o que nós estamos resgatando, a partir daí agora, é o feminino que se perdeu nisso. O feminino foi se perdendo nessa questão de ser igual ao homem. E que começou a querer ser igual mesmo, né? E cortar cabelo é bem curto, e as roupas, a maneira de fazer, de tudo que ia fazer, e começou a ser muito masculinizado. Então, a gente foi perdendo. E hoje, por isso que eu gosto muito de trabalhar a questão do sagrado feminino, mas na matricidade, na matrix, que é o bailar do masculino e do feminino juntos, né? Um movimento de leveza, é um movimento de acordo, é um movimento mais suave e que vai gerar um mundo melhor. Já que nós podemos colocar a nossa voz a serviço de muitas pessoas que estão esperando por nós. Tem muita gente esperando pela sua voz, pela sua mensagem. Qual a mensagem que você tem para entregar para o mundo? Você tem uma. Normalmente, alguma coisa que você está inconformada. É inconformada. Eu estou aqui porque eu fico inconformada com mulheres que são aprisionadas por crenças, mulheres que são dependentes emocionalmente e financeiramente, que não tomam decisões e não fazem escolhas porque são aprisionadas e inseguras e por isso elas não conseguem fazer outras escolhas e elas permanecem. Então, eu não conformo com isso, porque o potencial em nós de desenvolvimento, de evolução, tudo que está em nós, a nossa capacidade, toda a nossa habilidades, talentos e dons dados por Deus para a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, é muita coisa. É muita coisa que está guardado, trancado dentro de nós. E a gente precisa de dar esse grito de liberdade. A gente precisa gritar. A gente precisa pôr para fora. Por quê? Porque se a gente silencia, e esse gritar não é o grito do ah, não é esse. É o grito de eu questionar, de eu estar aqui agora com você, de eu poder falar com você, de você poder chamar um amigo que você está pensando, nossa, essa amiga tem tudo a ver, vai ser ótimo ela ouvir, ela está precisando, ela está passando por um momento de sofrimento. Sabe essa questão da sororidade, de você sentir, ter compaixão da outra que também está passando por momentos e que está tudo muito sutilmente camuflado. E a gente vai descobrindo e vai aumentando, a nossa consciência vai expandindo e o amor de Deus, que é puro amor em nós, que nos habita, essa fonte que não esgota, ela começa a explodir. Há uma explosão da nossa inconsciência, há uma explosão tão grande e a gente começa a ter vida diferente de tudo que a gente já viveu até aqui. Então, nesses períodos, foi um tempo em que a mulher, ela começou a ficar escrava. Ai, tem uma ruguinha aqui. Não, tem que tirar. Não posso ficar velha. Gente, a gente precisa parar para ver isso, porque normal é a gente envelhecer. A gente não envelhecer não é normal, né? Envelhecer é normal. Você ter as ruguinhas, eu tenho minhas ruguinhas, ter ruga, expressão. Lógico, você cuida de você, cuida da sua pele. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas você não precisa ser escrava. Você não precisa de viver a escravidão, sabe? De que tem que estar pronta, tem que estar bem todo dia, toda hora da sua vida. Você já tem que amanhecer linda, você já tem que amanhecer toda pronta, toda maquiada, toda cheia. Não é assim que funciona. Nós, para começar, nós temos que respeitar a nossa ciclicidade. Tem momentos no nosso ciclo que a gente está muito vulnerável, muito fragilizado. A gente está carente, a gente quer chorar, a gente quer ficar triste.
A gente está introspectivo, a gente quer ficar mais juntinho da gente mesmo, ler um livro, assistir um filme, comer uma pipoca, comer um chocolate, não sei. Há momentos para isso. Há momentos que eu estou mais expansão, mais expandida, mais comunicativa, porque nós somos cíclicas e a gente precisa de respeitar e conhecer a nossa ciclicidade. Quando cada época está rolando, para que a gente se entenda melhor. Não, eu estou nessa fase agora, então deixa eu me posicionar. E nós temos uma aula sobre isso que é muito bacana, sabe? Foi uma aula que do Chá Comigo, tá lá no meu feed, você pode ir lá, que é uma aula muito boa, que ela fala sobre os ciclos da natureza no ciclo feminino. E vai estar te trazendo toda essa noção, vai estar te trazendo todas essas informações sobre como você pode aproveitar melhor as energias de cada ciclo do seu ciclo. Né? Porque nós temos as nossas luas internas e tem a lua externa. Às vezes a minha lua interna hoje é lua cheia e a externa está lua nova. Então como que eu vou pegar essas duas energias para que eu possa viver um dia melhor? É muito legal. Então assim, vai lá que vocês vão poder ter mais informação sobre isso lá no meu feed, tá bom? Então, pessoal, a gente deu esse breve histórico aqui e agora a gente vai estar passando aqui para essa questão da cultura, né? Não foi nos ensinado a questão da sexualidade, né? Assim, a gente não aprendeu isso. Eu sempre falo assim, na minha experiência, minha avó foi uma pessoa muito fofa. Ela me falou todo o processo da minha primeira menstruação, como é que seria, como que eu deveria agir. Ela me explicou tudo, ela me deu todos os detalhes. E foi assim maravilhoso. E graças a Deus pela vida dela, que ela pôde me ajudar no momento que eu precisava de receber aquela ajuda da minha avó. E ela foi ali muito presente. Minha mãe tinha dificuldade, ela não conseguia conversar esses assuntos, ela tinha vergonha, porque ela já achava, quer dizer, eu já peguei a fase da minha mãe que tinha vergonha da menstruação, do sangramento, desse sangue, nojo, vergonha, um tanto de coisa. Então a gente viveu, eu já vivi toda essa situação, né? Então assim, em vez de ensinar a questão da menstruação, a questão dos ciclos, a questão do sexo, da nossa sexualidade, foi introduzida muita pornografia. Nesse período aí do feminismo, né, até assim, os anos 80, 60, 70, 80, aí foi introduzido isso assim, de uma forma muito grande. Né? O homem vendo as revistas, playboys, a pornografia na televisão, no cinema. Então a divulgação foi muito grande e isso foi muito nocivo, porque a gente está precisando de educação, a gente precisa ser educado, estar num sistema educado, de ensinamentos, para que a gente aprenda como lidar com a nossa sexualidade, como lidar com o nosso corpo, como ter o autocuidado. A gente não foi ensinada, a gente não aprendeu, a maioria das mulheres não aprenderam. Lógico que todo tem as suas exceções. O corpo da mulher ela ficou muito exposto, né? E aquela imagem que foi passando, ela foi trazendo assim, só corpo magro, gente bonita. Aí qual que era a imagem que o homem tinha? Que a mulher dele tinha que ter daquele jeito. E qual que era a imagem que a mulher tinha de ver que ela não tinha nada daquilo? Não tinha aquele corpão, não era gostosona daquele jeito, que é o padrão. Ela se sentia com baixa autoestima. E essa baixa autoestima trouxe muito transtorno para a mulher. Porque além dela ter baixa estima, ela também agride outra mulher. Né? Ela também julga, fala, critica da outra mulher. E isso causou até um distanciamento muito grande entre as mulheres, né? Nessa competição. Porque aquelas lá da imagem, tem umas aqui que estão fora da pornografia que tem. E por que eu não tenho? Por que eu não consigo ter? Eu vou me sentir péssima, eu vou me sentir mal. Eu estava tão bem lá no meu cantinho, não é? A mulher natural, a mulher da beleza natural, ela estava lá bem, estava tudo bem com ela. Aí ela foi cutucada. De que não é para ela ser daquele, não é aquilo. Ela não vai ser aceita se não for desse jeito. Gente, nós precisamos de retomar urgentemente isso. E isso é um papel de cada uma de nós. Começa em mim, em você, em cada um que estiver me ouvindo. Hoje nós estamos tendo assim
tantas mulheres que estão se levantando para poder falar desses propósitos todos, que sabe que você tem várias opções. Às vezes você está me ouvindo, você fala assim, poxa, não tem nada a ver, não estou querendo ver essa mulher, não tem nada a ver. Procura outra que tenha a ver, entende? Porque o que é o mais importante é que você esteja recebendo essa informação. O mais importante é que a sua consciência possa expandir e você ter uma nova percepção, ter um novo olhar, uma nova atitude com você mesmo, respeitando você como você é, como você nasceu para ser. É julgar as nossas capacidades, né? A gente tem tanta entrega, tem tantas mulheres dentro de casa, com tanta coisa linda para entregar para o universo, com tanta coisa maravilhosa para trazer, e tem tantas pessoas que estão esperando por essa mulher, que de outras não serve, tem que ser essa mulher que vai entregar a sua mensagem com exclusivismo. Então, ela fica com vergonha, ela tem vergonha de vir na internet, tem vergonha de falar, de gravar os áudios, porque não se acha suficientemente boa, não fala bem, não é bonita. Não existe isso. Existe que você tem todo o seu potencial para ser desbravado, para ser arrancado mesmo, sabe? Que vai ser tirado como um tesouro, é dentro de uma caixa de tesouro, dessa fonte do divino, do Deus poderoso que te habita. E é nesse amor que vai fluindo dessa fonte, é que nos fortalece, é que nos faz cada dia melhor e a gente poder prosseguir. Então nós precisamos de rever esses nossos conceitos e valores que nós fomos aprendendo ao longo da nossa história e que não é verdade. O mito da beleza é um engano, é uma besteira, é uma mentira. A nossa beleza, ela é única. Ninguém é igual a ninguém e nunca vamos ser, porque não foi o propósito do Criador, senão ele teria feito todo mundo igualzinho. Mas não é este o propósito. O propósito é essa nossa diversidade, né? É ser cada uma do jeito que é, sem se comparar, momento algum, e se amar do jeito que você é, porque você é única, não tem outra pessoa no mundo que te substitua, porque você é única. A nossa digital é única, ela não se repete em milhões e milhões de pessoas no universo, não se repete. Então, minha gente, hoje a mensagem é essa: questione. Mas por que eu não posso fazer? Mas por que isso é impedido para mim? Por que eu não estou podendo fazer dessa forma? Por que eu não posso entrar ali? Porque o que acontece? As mulheres andam tão aprisionadas que assim, elas têm medo de entrar até onde tem outra mulher. Entende? Às vezes ela tem vergonha, porque lá onde ela vai entrar tem uma mulher toda dentro do padrão e ela está totalmente fora do padrão. Aí ela se sente feia, aí ela se sente mal. E é nessa hora que a gente tem que se sentir muito bem e aliar e estar junto. Porque essa mulher que está ali, ela também está sofrendo, porque cobram dela. Você está nesse cargo porque você é bonita. Você está nesse cargo, você deve ter feito alguma coisa para poder conseguir esse cargo. Não é? Porque tem muito abuso, tem muito assédio dos colegas de trabalho. Então, aí vem tudo isso. Então, assim, é constrangedor até entre as mulheres e a gente precisa de unir. Nós precisamos de unir a nossa força, unir tudo que nós temos nessa sororidade, nessa irmandade, para a gente conseguir caminhar juntos. E eu quero te convidar, mulher, para que você esteja junto conosco um curso muito lindo que vai começar dia 7 de abril. Você pode ir lá na minha bio e lá você pode clicar que você será diretamente encaminhada, direcionada lá para o WhatsApp, onde a gente vai estar mais juntas, mais próximas, e a gente vai estar fazendo um curso muito lindo. É um grito de liberdade. É um curso de 8 encontros e que vai ser maravilhoso. A gente vai poder fazer muita coisa linda juntas. E eu te espero lá para que a gente possa estar prosseguindo. Então eu estou concluindo já a minha fala, tá? Deixando para vocês isso daí. Deixando para você que você, no final, você faz o que você quiser.
Você é dona da sua vida, você é dona da sua história. Você não vai desonrar o seu pai e sua mãe, você vai honrá-los pela vida que te trouxe até aqui. Você vai agradecê-los e reconhecer que sem eles a gente não estaria aqui. Honrar o pai, a mãe, os avós, os bisavós, toda a ancestralidade que está atrás de nós, nos impulsionando para a vida. E você pode honrar e falar que vai fazer diferente do que eles fizeram. A gente não precisa de repetir os padrões que não foram bons. Então a gente tem que aproveitar as histórias boas, absorver no nosso coração. E aqueles padrões que não foram legais, a gente pode trazer outros sem nenhum problema, sem nenhuma culpa. Não tenha culpa de se priorizar. Não tenha culpa de nada que você fez, do passado, da sua história, do que aconteceu, porque isso já ficou. Nós temos que entender o poder do agora. Eu agora posso tomar minhas decisões. Eu agora posso viver um novo estilo de vida. Fantástico. Eu acho fantástico vidas. Sabe, se aparece uma vida, eu acho maravilhoso. Se parecer 1000, tá maravilhoso. Mas vidas realmente sendo transformadas, fazer sentido, é muito lindo, é muito maravilhoso. Lindas do meu coração, eu quero deixar um beijo grande para vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.